Dia 8/5/2020, sexta-feira, 7h45, 19h45, 2020. Bom, tô aqui eu acho que é Pirituba, Zona Oeste, São Paulo. E hoje eu vou falar uma coisa pra você. Talvez, se você não for, você vai ter que se tornar um mentiroso pra entrar no transporte. Sabe por quê que você vai ter que se tornar um mentiroso? Porque as pessoas, geralmente, quando vão te contratar, elas não estão em busca de uma pessoa idônea. Elas não estão em busca de uma pessoa... Deixa eu sair fora daqui que vai estar meio ruinzinho o trânsito aí. Elas não estão em busca de uma pessoa que confiável, que elas possam treinar e moldar no formato da empresa. Elas estão em busca do melhor mentiroso. Quem já foi em uma entrevista e ficou com aquela sensação de que quem mentiu mais foi contratado? Eu já diversas vezes fiquei com essa impressão. Por quê? Sabe por que isso? Porque isso faz parte da nossa cultura estudantil do Brasil. Mais ou menos isso. Porque eu vou dar um exemplo para você. Dos universitários brasileiros, a grande maioria, eles fingem que estudam. E aí quando eles se formam, a empresa chama ele pra fazer entrevista. O cara finge que estudou, finge que tá enganando a empresa finge que acredita que ele estudou e meio que faz uma vista grossa e fala assim: ah, se o cara é formado, ele tem um diploma, ele tá apto para trabalhar aqui. Diferente daquele que às vezes está lá na mesma empresa há anos trabalhando, subindo e não tem a oportunidade. O cara tem totalmente a habilidade, o conhecimento para tá pegando aquela vaga ali, né? Tá assumindo aquela vaga, mas pelo fato dele não ter estudado, não ter o papelzinho lá, né, chamado diploma, ele não consegue a oportunidade. Eles contratam um imbecil, um incompetente de fora, que é pra faculdade geralmente beber, pegar a mulher e fumar maconha, e o cara que tá lá há anos dando sangue, vestindo a camisa da empresa, não tem a oportunidade. E nas entrevistas de trabalho, isso não muda, até porque geralmente quem tá lá te contratando é um cara do RH, que estudou, fez uma faculdadezinha mequetrefe muitas vezes e não sabe nada da vida. Então o que o cara faz? O cara absorveu aquela teoria da faculdade e tenta colocar e se baseia totalmente na teoria, né? Que a teoria é bem diferente da prática, né? E aí o que acontece? Se você é um cara honesto, um cara decente, que vai lá e fala a verdade na entrevista, você é praticamente excluído por diversos fatores. Por exemplo, se você não tem experiência com caminhão e você falar que não tem experiência, você já está excluído na hora. Agora, se você não tiver experiência, mas mentir e falar que você tem experiência, simplesmente isso, tem uma grande chance de você conseguir essa vaga, simplesmente por ter mentido. Eu falo isso, sabe por quê? Porque o meu primeiro teste de motorista eu só fiz porque eu menti. A primeira empresa que eu trabalhei, foi onde abriu a porta da profissão na minha vida, eu precisei mentir. Porque antes de fazer o teste, o cara perguntou: você tem experiência com caminhão? Eu falei: tenho. Aí ele falou: ah, então beleza, então eu vou marcar um teste pra você. Simplesmente isso. Se eu tivesse falado assim: eu não tenho, ele ia falar: ah, então aqui a gente só tá contratando com experiência. E aí sabe o que aconteceu? Eu não tinha experiência, eu nunca tinha dirigido um caminhão na minha vida. Aí como eu mentindo, eu abri a oportunidade de fazer o teste, eu fui lá, fiz o teste e fui bem no teste. Entendeu? Então eu era apto, eu tinha condições de estar participando de um teste sem nem saber, entendeu? Então na cara e na coragem eu fui lá mentir. Infelizmente não é agradável para ninguém assumir que mente, né? Eu sou um cara que eu falo muito mais a verdade do que a mentira, não faz parte da minha índole tá mentindo, né? Só que porém, infelizmente aqui a gente vive num sistema que a gente fica meio refém desse tipo de coisa. Ou você se submete a fazer esse tipo de falcatrua, entre aspas, ou você não tem oportunidade nunca, entendeu?
E o meu caso é esse, mano. Eu, infelizmente, eu precisei falar lá na entrevista preliminar lá que eu fiz com o cara, eu falei. Ele perguntou, você já dirige caminhão? Peguei e falei, dirigiu por quê? Porque eu tinha plena certeza, se eu falasse que nunca tinha dirigido caminhão, o cara já ia me excluir ali na hora. Ele nem ia me dar uma oportunidade, ele não ia pegar e falar assim, ó, você não sabe, você nunca dirigiu. Vamos supor que eu falasse que eu não tenho experiência com caminhão. Aí se ele falasse assim pra mim, naquela época, ó, você não tem experiência com caminhão, mas você tem habilitação. Se eu te aplicar um teste e você for bem, você topa entrar aqui como ajudante, ficar 6 meses sendo treinado como ajudante e motorista, e depois de 6 meses eu te passo para motorista, você topa? Se ele falasse isso pra mim, eu toparia na hora. Eu toparia na hora. Só que eu sabia que se eu falasse pra ele que eu não tinha experiência com caminhão, eu ia ser reprovado simplesmente por isso. Então, resumindo, o cara pergunta pra você, você tem experiência com caminhão? Aí você fala, tenho. Só que ele não pede pra olhar sua carteira de trabalho, ele não pergunta se você tem, se você quer, se você realmente está disposto a aprender, se por acaso você vir falar que você não tem. Não, simplesmente é isso. O cara, ele é uma pessoa mentirosa. Se você falar a verdade, você tá excluído. Se você mentir, você tá dentro. O ponto é esse, mano. Entendeu? Então eu vou falar, infelizmente, para quem vai em busca da primeira oportunidade de trabalho no ramo do transporte, 90% das vezes quem mente melhor se dá melhor. E ponto final. Essa é a minha opinião. Espero que não ofenda ninguém. E é assim que as coisas acontecem. Se você não sabia, fique sabendo. Link do grupo do Telegram na descrição. Para que serve o grupo? Não é para conversar comigo, não é para ter contato comigo, não, é para vocês interagir entre vocês, troquem experiência entre vocês, ofereça oportunidade de emprego entre vocês. Tenha dúvida, tire as dúvidas entre vocês. Então não fiquem esperando por mim. E o e-mail do JC Caminhões, e-mail comercial, para quê? Para você, quero divulgar alguma coisa no seu canal, entre em contato pelo e-mail. Quero fazer alguma coisa com você, quero te fazer uma proposta, manda no e-mail, tá aí na descrição também. Fechou? É nóis, fui!